Olá, eu sou o pastor Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publisher editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe! Sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do YouTube, especialmente para ter acesso à playlist Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem um grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. E no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso, eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então, vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Muito bem, estamos numa série especial de podcasts onde estarei tratando em 7 episódios sobre os nomes divinos em hebraico. Será muito interessante você perceber como Deus se revelou na Bíblia através dos seus diversos nomes. É claro que são muitos nomes e não vamos analisar cada um deles, mas nessa série vamos analisar os mais importantes. E então você poderá ampliar os seus estudos sobre os nomes hebraicos de Deus. E caso haja interesse, podemos mais tarde ampliar, colocando outros nomes de Deus. E para que você possa acompanhar essa série de podcasts, ela é toda baseada no livro do Dr. Edson de Faria Francisco, Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra, os nomes de Deus na Bíblia, publicado pela Capenck em 2018. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, que eu recomendo, você poderá clicar no link que está na descrição deste podcast e, além disso, você também me ajudará a continuar a fazer esses estudos especiais sobre exegese bíblica. Muito bem, chegamos ao último episódio dessa série especial de podcasts sobre os nomes divinos em hebraico. Este é o episódio 7. Neste último episódio, hoje, vamos analisar detidamente o texto de Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, o texto fala o seguinte: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Perceba que o nome Senhor, provavelmente na sua Bíblia,
ele está grafado completamente em letras maiúsculas. Essa é uma forma clássica de se fazer referência ao nome sagrado de Yahweh, usando o querer perpétuo Adonai, na pronúncia, né? Nesse caso aqui traduzido como Senhor, e tudo em letras maiúsculas, que em língua portuguesa chama-se isso de versalete. Portanto, quando o nome Senhor aparecer todo em maiúscula na sua Bíblia, ele está em versalete e significa o tetragrama sagrado no original, Yahweh. Nesses dois versículos aqui de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3, o tetragrama aparece 2 vezes, como você pode perceber aqui. E aparece também o nome Deus Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Então há 2 nomes divinos que aparecem nesse texto que nós lemos, sendo que o tetragrama aparece 2 vezes e El Shaddai aparece uma única vez. E o dado importante que você precisa perceber aqui nessa passagem é que Deus revela a Moisés que ele apareceu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, não se revelando como Yahweh, o seu nome próprio, pessoal, mas se revelando a eles como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Para Moisés, Deus fala pela primeira vez, se mostrando a ele, se apresentando a ele como aquele que tem o nome próprio, Yahweh. Portanto, o nome Yahweh, como nós já vimos, é o tetragrama em hebraico Yud-He-Vav-He, também traduzido em língua portuguesa como tetragrama YHWH. Há tanto a pronúncia provável de Yahweh, como eu prefiro, como também Yehová, Yahweh. Esse tetragrama, portanto, foi revelado apenas na época de Moisés, sendo usado daí por diante. Moisés, é claro, como ele foi o autor do Pentateuco, ele usou em várias passagens o nome Yahweh. Mas antes deste período em que Moisés se apresenta, Deus havia se revelado aos patriarcas apenas como El Shaddai. Há algumas passagens que nós podemos observar aqui para perceber que de fato Deus se apresenta a eles como El Shaddai. Por exemplo, Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Note que nesse versículo aparece o nome Senhor em versalete, porque aqui é Moisés dizendo que Yahweh falou para Abraão. Mas na própria palavra que Yahweh fala para Abraão, ele não usa Yahweh, ele usa Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Também na passagem de Gênesis 28, versículo 3, nós podemos perceber isso. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Gênesis 35, versículo 11. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Gênesis 43, 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E como último exemplo dessas passagens aqui, Gênesis 48, versículo 3. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então você pode perceber que, de fato, para os patriarcas, Deus se revelou como o El Shaddai. E apenas a partir de Moisés é que o povo de Israel teve contato para o conhecimento do nome pessoal de Deus, Yahweh. Vamos analisar agora algumas características do nome Yahweh. Temos aqui algumas características reveladas na Bíblia que são bastante interessantes. Eu já posso até adiantar. Uma das características reveladas de Deus na Bíblia não é que ele é apenas amor,
Vamos ver aqui outras características poderosas desse Deus maravilhoso que nós servimos e conhecemos. Por exemplo, em Êxodo 15, versículo 3, nós lemos que o nome Yahweh é relacionado com a guerra. Olha como diz o texto. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Olha que interessante, né? O Senhor aqui está em Bessalete, portanto é Yahweh. É o tetragrama que aparece no original. Yahweh também é relacionado com o relâmpago. No Salmo 144, versículo 6. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. O nome Yahweh também é relacionado com o tremor de terras. Juízes 5, versículo 4 diz: Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Salmo 68, versículo 8. A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Impressionante, né? O nome Yahweh é também relacionado com o abalo de montanhas. E um exemplo disso é como acabamos de ver aqui no Salmo 68, versículo 8. O Deus Yahweh é também relacionado com a tempestade. Juízes 5, versículo 4. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. E também Abacuque 3, versículo 10. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Interessante, né? São várias passagens que apresentam Deus como relacionado com a guerra, relacionado com o relâmpago. E um parêntese aqui, você que gosta de ver os filmes da Marvel, o Deus do trovão, do relâmpago, não é Thor. É o nosso Deus, é Yahweh. Ele é o Deus do relâmpago. O nome dele é relacionado com o relâmpago, com a guerra, com o tremor de terras, com o abalo de montanhas, com a tempestade. E além disso, Yahweh tem traços humanos, olha que interessante, para se identificar conosco, né? Por exemplo, Yahweh ele é apresentado como tendo amor e ódio. Veja a passagem de Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Tem também a passagem de Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que interessante, né? Deus se apresentando com amor e também como ódio. O nome de Yahweh é também relacionado com os traços humanos da alegria e da tristeza. Oséias 11, versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Neemias 8,10 diz: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Viu só, a tristeza e a alegria são apresentados aqui como sendo sentimentos atrelados a Yahweh. Mais dois sentimentos é perdão e vingança, atrelados também ao nome próprio de Deus, Yahweh. Observe no Salmo 18, versículo 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim.
Outra passagem importante é o Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então percebe, a vingança e perdão são aqui apresentadas como sendo características atreladas ao nome Yahweh. Agora você ainda precisa perceber que o nome Yahweh não possui fraqueza ou defeito inerentes aos seres humanos. Observe, por exemplo, a passagem de Números 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Então não há fraqueza em Deus. Deus aqui não é como os seres humanos, ele é perfeito. Nós é que fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto nós somos um pouco parecidos com ele. Mas infelizmente a nossa situação triste e miserável do pecado maculou, manchou essa imagem perfeita de Deus em nós. Deus, além de não possuir fraqueza ou defeito, ele existe sozinho, não pertencendo a nenhum panteão de deuses. Portanto, ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus que não seja ele. Deus também não tem consorte, ou seja, não tem esposa, e nem filhos ou filhas semideuses, como era nos panteões do paganismo. Deus não é assim. Yahweh não é desse jeito. Ele é único. Ele é o único Deus que existe. É o único Deus verdadeiro. Portanto, ele é distinto e peculiar dentro do ambiente religioso do Antigo Oriente Médio. Ok? Enquanto as nações pagãs tinham os seus deuses, vários deles, o nosso Deus, Jeová, ele é único. E há várias passagens bíblicas que demonstram isso. Enfim, chegamos ao final da série especial de podcasts sobre os nomes divinos em hebraico. Eu queria convidar você a participar. Sugira novos temas para podcasts. Se você quiser, entre em contato comigo e também solicite que eu possa produzir novos podcasts, novos vídeos até, com os nomes divinos, outros nomes que eu não falei nessa série. Tem, por exemplo, o nome Elohim, que eu não falei aqui. Tem outros nomes também, que você pode simplesmente solicitar e eu estarei colocando na programação para fazer novos podcasts com outros nomes divinos. Sinta-se à vontade, então, para participar enviando a sua sugestão. Lembre-se também de acessar o meu canal do YouTube e ver a playlist Exegese e Exposição. Tem muitos vídeos ali em que você pode aprender e ampliar muito mais o seu conteúdo bíblico e exegético. Assine esse canal, portanto, clica no sininho e receba as notificações dos próximos vídeos que eu estarei colocando ali. Se quiser, pode participar do meu grupo do Telegram, Exegese e Exposição. O link está na descrição deste podcast. Acesse ainda os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. São 2 cursos gratuitos. O primeiro sobre a nova homilética, onde eu ensino técnicas atuais para você pregar a palavra de Deus com mais impacto. E também o outro curso é o curso de Estudo Bíblico Indutivo, onde você aprenderá os passos iniciais para estudar a Bíblia e chegar à verdade da palavra por si mesmo. E o desdobramento desse curso, Estudo Bíblico Indutivo, é o meu curso mais abrangente. Esse é o meu curso mais abrangente, ele é chamado de Introdução à Exegese Bíblica. Para que você estude nesse curso de Introdução à Exegese Bíblica, você não precisa ter conhecimento prévio de grego e hebraico. Claro que se você tiver, você vai ter um aproveitamento ainda maior. Mas se você não tiver, como é a maioria dos casos aqui do povo do Brasil, você não precisa ter esse conhecimento. Mas você aprenderá um modo profissional, muito amplo e abrangente, mas de modo simples e direto nesse curso, sobre como fazer exegese bíblica na maneira dos teólogos profissionais.
Então você vai preparar exegeses bíblicas em língua portuguesa como os especialistas fazem. Vale muito a pena você conhecer. Se você clicar no link que está na descrição deste podcast, você terá acesso a um vídeo de aula demonstração, uma degustação, para que você conheça um pouco mais do curso e tenha interesse em fazer, ok? Obrigado por você estar comigo até agora e assistir aos 7 episódios do podcast especial sobre os nomes divinos. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos e que 2020 seja um ano abençoador para todos nós.